Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Olá, eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Guabirotuba. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Credo Apostólico, da revista Didaquê, da série Em que Cremos. Hoje estudaremos a lição 11, que fala sobre a remissão dos pecados. O texto base é Hebreus 10, de 1 a 18, no qual eu vou ler apenas os 3 últimos versículos, do 16 ao 18, que diz assim: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Alguns aspectos introdutórios que eu gostaria de destacar, os irmãos, antes da gente dar prosseguimento à lição. Primeiro, a sentença creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É importante a gente compreender a sentença como um todo. Então, assim como na primeira lição, eu fiz esse comentário que o autor dessas lições dividiu para caber em 13 lições, desmembrou algumas sentenças. Então, no início, nós vimos que era creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É uma única sentença. Agora, novamente, nós chegamos aqui na terceira parte do credo. Primeira parte nós vimos creio em Deus Pai, no Filho, no Espírito Santo, enfim, Deus. Quem é o Deus que nós cremos? Quais são as suas atribuições na economia da obra da salvação? Em segundo lugar, depois de ter estudado sobre Deus, vimos que o credo afirma creio na igreja, na comunhão dos santos. E agora, na terceira parte do credo, aquela parte que diz respeito a cada um de nós, que é exatamente essa última sentença. Então, que diz, creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Uma está ligada à outra. Aqueles que têm os seus pecados redimidos terão os seus corpos ressurretos, né, e viverão eternamente. Segundo lugar, pecado, segundo o Catecismo Maior de Westminster, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. E remissão, o que significa isso? Né? Segundo o autor da lição, remir significa readquirir mediante compra, resgatar uma dívida, libertar de um ônus, pagando a sua importância. Assim, remissão significa perdão, libertação, conforme nós lemos em Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nas palavras do autor da lição, então, afirmar que se crê na remissão dos pecados significa, portanto, declarar-se culpado diante de Deus e reconhecer a necessidade do livramento. Então, nessa crença que é manifesta pelo credo, cremos então num Deus que é santo, que é justo, poderoso, e a nossa condição diante dele é uma condição de pecadores que precisam da remissão dos pecados. Nós assim cremos e assim compreendemos a nossa própria fé e assim a anunciamos também para o mundo, que somos pecadores redimidos por ele. Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico que a lição coloca é crer na remissão dos pecados significa reconhecer a própria pecaminosidade. Ora, essa palavra pecaminosidade é a junção de duas palavras, né? Pecaminoso mais o sufixo idade. Então, assim como nós temos criminalidade, né? Aquilo que leva a pessoa a cometer o crime. A pecaminosidade, ela precede o ato do pecado.
né? É aquela potência, né, que a gente diz, a pessoa tem potencial, aquela potência que nós temos dentro de nós para cometer o pecado. Há um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, né? Então, a ocasião também, Paulo fala isso, né? A lei deu ocasião ao pecado, ela só faz manifestar o pecado que há em nós. Portanto, como nós lemos em Hebreus, nesse novo pacto que Deus fez conosco, ele só pôde ser feito por causa dessa nova natureza que Deus dá ao cristão. Porque, pela nossa natureza caída, seria impossível conseguir cumprir a nossa parte nos pactos com Deus. Então, Deus nos gerou novamente, né, e operou no nosso interior, retirando de nós aquela pecaminosidade. Ainda há em nós uma inclinação para o pecado, mas nós já não somos mais escravos do pecado. Nós hoje temos domínio sobre o nosso pecado. E se pecarmos, como diz João, temos um advogado diante de Deus, né, para que possamos nos arrepender e sermos lavados pelo Espírito Santo, regenerados, de forma que possamos prosseguir na nossa caminhada de santificação agora. Então, antes isso não era possível por causa da nossa pecaminosidade. O Salmo 51, verso 5 diz: Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um paradoxo humano, né? Reconhecer a sua pecaminosidade é o primeiro passo para o pecador obter em Cristo a remissão dos pecados. Assim como o rei Davi escreveu que Deus não despreza um coração quebrantado, também o profeta Isaías escreveu: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Segundo lugar, segundo ponto da lição: crer na remissão dos pecados é compreender o grande amor de Deus. Então, a remissão dos pecados é um ato exclusivo de Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Mas ele se dá em contrapartida no interior do homem, quando este se torna consciente de sua pecaminosidade, de sua condição de escravo do pecado, da necessidade de uma remissão, de uma libertação. Somente então o homem pode compreender a extensão, largura, altura e profundidade do grande amor de Deus em Cristo. Em Romanos 5, verso 8, nós lemos: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a remissão é o ato, conforme nós já lemos em Colossenses, né? Havia uma cédula contra nós, constado de ordenanças, as quais nenhum de nós conseguia cumprir, né? Essa cédula foi, diz a palavra, Jesus tomou essa cédula para ele e cravou ela na cruz. Portanto, ele nos remiu, pagou o preço de escravidão e nos libertou daquela escravidão do pecado. Por isso, Pedro vai dizer que ele nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Terceiro ponto: a remissão dos pecados tem resultados eternos. Assim como o pecado, que é a pecaminosidade levada a termo, traz consequências eternas, a sua remissão também o traz. O autor da lição destaca dois resultados proporcionados pelo perdão. Primeiro, a purificação da consciência. Em Hebreus 9, 13 e 14, lemos: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, no Antigo Pacto, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levava uma novilha, ele oferecia primeiro um pecado para si mesmo, porque ele, como sacerdote, era um sacerdote imperfeito, porque também era pecador. Ele oferecia primeiro um sacrifício por ele mesmo, depois ele oferecia um sacrifício pelo povo, que era o holocausto. Depois aquele sacrifício era todo queimado, ele não podia ser comido, diferente de outros sacrifícios, ele era todo queimado. As cinzas eram ajuntadas e eram espargidas por sobre o povo que se ajuntava em volta do tabernáculo.
Então, esse sacrifício não era perfeito, ele tinha que ser repetido anualmente, ele só cobria os pecados. O sacrifício que Cristo fez, entretanto, foi um sacrifício perfeito e definitivo. E ele não só nos liberta exteriormente, né, como fazia no Antigo Testamento, tornava as pessoas cerimonialmente puras. Não, o sangue de Jesus ele é eficaz para purificar o nosso interior, purificar a nossa consciência, nos dar uma nova consciência. Essa que é a grande diferença do antigo pacto para o novo pacto. Em segundo lugar, serviço ao Deus vivo. Somos salvos para o louvor da glória de sua gloriosa graça, conforme Efésios 1:6, mas com uma finalidade que é servir a Deus nesse mundo onde ele nos coloca como igreja. Deste modo, e crendo e esperando a ressurreição dos mortos, a igreja deve servir a Deus de maneira diligente, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, conforme 1 Coríntios 15:58. Por fim, os redimidos precisam expressar a sua redenção em todos os seus atos, palavras e obras. Tendo sido enxertados na videira verdadeira, é esperado de nós que frutifiquemos. E qual é o fruto da vida do Espírito Santo em nós? Paulo nos ensina em Gálatas 5:22-25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Concluindo, nas palavras do autor, o grande desafio à igreja, a partir deste estudo, é reconhecer e confessar o pecado, sustentar os padrões da ética cristã mediante a vida de santidade e proclamar a ressurreição que há em Cristo Jesus. Os pontos para discussão são, primeiro, que evidências mostram que alguém já foi verdadeiramente remido por Cristo? A ética, a moral, as palavras, né? O fruto do Espírito, não pode ser, como nós já falamos no estudo anterior, somente um discurso, né? Tem que ser uma pregação de vida. E, em segundo lugar, o segundo ponto para discussão, é possível alguém que já foi remido por Cristo deixar-se dominar outra vez pelo pecado? Então, eu sugiro aqui que é importante pensar no verbo que o autor da lição utilizou, dominar, né? Eu penso que o cristão pode até pecar deliberadamente. E a história, tanto bíblica quanto a história da igreja, prova que cristãos redimidos são capazes de pecados terríveis. Mas deixar-se dominar pelo pecado é outra coisa. Podemos ser temporariamente dominados pelo pecado. Agora, se o pecado torna-se a senhorar de nós, isso é um grave indício de que Cristo não é o nosso Senhor. Aquele que é nascido de novo não vive pecando, vai dizer João. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, cabe a cada um de nós examinar a sua própria consciência e ver se, antes da gente julgar o outro e antes da gente anunciar o nosso credo, a nossa fé, cabe a gente olhar para a gente mesmo e pensar com toda sinceridade: será que eu sou um redimido? Será que meus pecados foram remidos? A minha consciência é uma nova consciência? Será que eu tenho domínio sobre o meu pecado? Esse é o fruto do Espírito Santo, ou o meu pecado me domina? Então, fica aqui a questão para discussão e que Deus nos abençoe. Olá, eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Guabirotuba. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Credo Apostólico, da revista Didaqui, da série Em que Cremos. Hoje estudaremos a lição 11, que fala sobre a remissão dos pecados. O texto base é Hebreus 10, de 1 a 18, no qual eu vou ler apenas os 3 últimos versículos, do 16 ao 18, que diz assim: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Alguns aspectos introdutórios que eu gostaria de destacar, os irmãos, antes da gente dar prosseguimento à lição.
Primeiro, a sentença creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É importante a gente compreender a sentença como um todo. Então, assim como na primeira lição, eu fiz esse comentário que o autor dessas lições dividiu para caber em 13 lições, desmembrou algumas sentenças. Então, no início, nós vimos que era creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É uma única sentença. Agora, novamente, nós chegamos aqui na terceira parte do credo. Primeira parte nós vimos creio em Deus Pai, no Filho, no Espírito Santo, enfim, Deus. Quem é o Deus que nós cremos? Quais são as suas atribuições na economia da obra da salvação? Em segundo lugar, depois de ter estudado sobre Deus, vimos que o credo afirma creio na igreja e na comunhão dos santos. E agora, na terceira parte do credo, aquela parte que diz respeito a cada um de nós, que é exatamente essa última sentença. Então, que diz, creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Uma está ligada à outra. Aqueles que têm os seus pecados redimidos terão seus corpos ressurretos, né, e viverão eternamente. Segundo lugar, pecado, segundo o Catecismo Maior de Westminster, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. E remissão, que significa isso? Né? Segundo o autor da lição, remir significa readquirir mediante compra, resgatar uma dívida, libertar de um ônus, pagando a sua importância. Assim, remissão significa perdão, libertação, conforme nós lemos em Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nas palavras do autor da lição, então, afirmar que se crê na remissão dos pecados significa, portanto, declarar-se culpado diante de Deus e reconhecer a necessidade do livramento. Então, nessa crença que é manifesta pelo credo, cremos então num Deus que é santo, que é justo, poderoso, e a nossa condição diante dele é uma condição de pecadores que precisam da remissão dos pecados. Nós assim cremos e assim compreendemos a nossa própria fé e assim a anunciamos também para o mundo, que somos pecadores redimidos por ele. Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico que a lição coloca é crer na remissão dos pecados, significa reconhecer a própria pecaminosidade. Ora, essa palavra pecaminosidade é a junção de duas palavras, né? Pecaminoso mais o sufixo idade. Então, assim como nós temos criminalidade, né? Aquilo que leva a pessoa a cometer o crime. A pecaminosidade, ela precede o ato do pecado, né? Aquela potência, né, que a gente diz, a pessoa tem potencial, aquela potência que nós temos dentro de nós para cometer o pecado. Há um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, né? Então, a ocasião também, Paulo fala isso, né? A lei deu ocasião ao pecado, ela só faz manifestar o pecado que há em nós. Portanto, como nós lemos em Hebreus, nesse novo pacto que Deus fez conosco, ele só pôde ser feito por causa dessa nova natureza que Deus dá ao cristão. Porque, pela nossa natureza caída, seria impossível conseguir cumprir a nossa parte nos pactos com Deus. Então, Deus nos gerou novamente, né, e operou no nosso interior, retirando de nós aquela pecaminosidade. Ainda há em nós uma inclinação para o pecado, mas nós já não somos mais escravos do pecado. Nós hoje temos domínio sobre o nosso pecado. E se pecarmos, como diz João, temos um advogado diante de Deus, né, para que possamos nos arrepender e sermos lavados pelo Espírito Santo, regenerados, de forma que possamos prosseguir na nossa caminhada de santificação agora. Então, antes isso não era possível por causa da nossa pecaminosidade. O Salmo 51, verso 5 diz: Eu nasci em iniquidade
e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um paradoxo humano, né? Reconhecer a sua pecaminosidade é o primeiro passo para o pecador obter em Cristo a remissão dos pecados. Assim como o rei Davi escreveu que Deus não despreza um coração quebrantado, também o profeta Isaías escreveu, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Segundo lugar, segundo ponto da lição, crer na remissão dos pecados é compreender o grande amor de Deus. Então, a remissão dos pecados é um ato exclusivo de Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Mas ele se dá em contrapartida no interior do homem, quando este se torna consciente de sua pecaminosidade, de sua condição de escravo do pecado, da necessidade de uma remissão, de uma libertação. Somente então o homem pode compreender a extensão, largura, altura e profundidade do grande amor de Deus em Cristo. Em Romanos 5, verso 8, nós lemos: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a remissão é o ato, conforme nós já lemos em Colossenses, né? Havia uma cédula contra nós, constada de ordenanças, as quais nenhum de nós conseguia cumprir, né? Essa cédula foi, diz a palavra, Jesus tomou essa cédula para ele e cravou ela na cruz. Portanto, ele nos remiu, pagou o preço de escravidão e nos libertou daquela escravidão do pecado. Por isso, Pedro vai dizer que ele nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Terceiro ponto, a remissão dos pecados tem resultados eternos, assim como o pecado, que é a pecaminosidade levada a termo, traz consequências eternas, a sua remissão também o traz. O autor da lição destaca dois resultados proporcionados pelo perdão. Primeiro, a purificação da consciência. Em Hebreus 9, 13 e 14, lemos: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, no Antigo Pacto, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levava uma novilha, ele oferecia primeiro um pecado para si mesmo, porque ele, como sacerdote, era um sacerdote imperfeito, porque também era pecador. Ele oferecia primeiro um sacrifício por ele mesmo, depois ele oferecia um sacrifício pelo povo, que era o holocausto. Depois aquele sacrifício era todo queimado, ele não podia ser comido, diferente de outros sacrifícios, ele era todo queimado. As cinzas eram ajuntadas e eram espargidas por sobre o povo que se ajuntava em volta do tabernáculo. Então, esse sacrifício não era perfeito, ele tinha que ser repetido anualmente, ele só cobria os pecados. O sacrifício que Cristo fez, entretanto, foi um sacrifício perfeito e definitivo. E ele não só nos liberta exteriormente, né, como fazia no Antigo Testamento, tornava as pessoas cerimonialmente puras. Não, o sangue de Jesus ele é eficaz para purificar o nosso interior, purificar a nossa consciência, nos dá uma nova consciência. Essa que é a grande diferença do Antigo Pacto para o Novo Pacto. Em segundo lugar, serviço ao Deus vivo. Somos salvos para o louvor da glória de sua gloriosa graça, conforme Efésios 1:6, mas com uma finalidade que é servir a Deus nesse mundo, onde Ele nos coloca como igreja. Deste modo, e crendo e esperando a ressurreição dos mortos, a igreja deve servir a Deus de maneira diligente, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, conforme 1 Coríntios 15:58. Por fim, os redimidos precisam expressar a sua redenção em todos os seus atos, palavras e obras. Tendo sido enxertados na videira verdadeira, é esperado de nós que frutifiquemos. E qual é o fruto da vida do Espírito Santo em nós? Paulo nos ensina em Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Concluindo, nas palavras do autor, o grande desafio à igreja, a partir deste estudo, é reconhecer e confessar o pecado, sustentar os padrões da ética cristã mediante a vida de santidade e proclamar a ressurreição que há em Cristo Jesus. Os pontos para discussão são, primeiro, que evidências mostram que alguém já foi verdadeiramente remido por Cristo? A ética, a moral, as palavras, né? O fruto do Espírito, não pode ser, como nós já falamos no estudo anterior, somente um discurso, né? Tem que ser uma pregação de vida. E, em segundo lugar, o segundo ponto da discussão, é possível alguém que já foi remido por Cristo deixar-se dominar outra vez pelo pecado? Então, eu sugiro aqui que é importante pensar no verbo que o autor da lição utilizou, dominar, né? Eu penso que o cristão pode até pecar deliberadamente. E a história, tanto bíblica quanto a história da igreja, prova que cristãos redimidos são capazes de pecados terríveis. Mas deixar-se dominar pelo pecado é outra coisa. Podemos ser temporariamente dominados pelo pecado. Agora, se o pecado torna a senhorar de nós, isso é um grave indício de que Cristo não é o nosso Senhor. Aquele que é nascido de novo não vive pecando, vai dizer João. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, cabe a cada um de nós examinar a sua própria consciência e ver se, antes da gente julgar o outro e antes da gente anunciar o nosso credo, a nossa fé, cabe a gente olhar para a gente mesmo e pensar com toda sinceridade: será que eu sou um redimido? Será que meus pecados foram remidos? A minha consciência é uma nova consciência? Será que eu tenho domínio sobre o meu pecado? Esse é o fruto do Espírito Santo, ou o meu pecado me domina? Então, fica aqui a questão para discussão e que Deus nos abençoe.